Olá, meu nome é Sara Arandas, advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. É um prazer estar aqui, a convite do Dr. Paulo, e espero, de alguma forma, poder trazer algumas informações que sejam interessantes para vocês que buscam a parte jurídica ou situar acerca das inovações que existem no mercado hoje, né? Especialmente o teletrabalho e a telemedicina, que vieram com toda a força aí agora, em razão da pandemia. O que significa conceito e prática de teletrabalho e telemedicina? Vamos lá? Então, como vocês podem observar, eu discorri em dois aspectos para ficar mais didático, o teletrabalho e a telemedicina. Contudo, eu vou esgotar teletrabalho primeiro, e em seguida passaremos para a telemedicina. O teletrabalho, ele é comumente conhecido com uma expressão em inglês, uma expressão estrangeira, chamada home office. O home office não pode ser abarcado ou absorvido pela nossa legislação brasileira, mais comumente conhecida como a nossa CLT, ou Consolidação das Leis de Trabalho, em decorrência de uma vedação que existe de não absorvermos o nome home office. Então, home office, no Brasil, tem o nome de teletrabalho. Ela é contemplada no artigo 75D da nossa CLT. Dito isso, o conceito, o que significa teletrabalho na prática, ou a conceituação de teletrabalho, é o trabalho exercido remotamente, uma espécie da distância, né? Ele é exercido fora das dependências do ambiente em que o empregador comumente dirigia seu empregado para exercer a sua atividade fim. Então, é um trabalho exercido de forma remota. Esse local pode ser um local fixo de trabalho, aliás, deve ser um local fixo de trabalho para exercer atividades. Ele pode variar entre um escritório, um gabinete em sua casa, na sua sala da sua casa, pode ser uma cafeteria, uma lan house, independe do local. Ele precisa ser um local fixo. Dito isso, nós precisamos destacar que os direitos trabalhistas, eles são preservados. E não há, no direito brasileiro, a diferenciação entre o trabalho exercido em home office e o trabalho exercido nas dependências do empregador. Ele possui a preservação dos seus direitos trabalhistas. Como se dá essa contemplação de direitos, ou o exercício, ou a preservação desses direitos? Nós, como técnicos e operadores dos direitos, precisamos destacar que o contrato de trabalho é uma ferramenta indispensável de todo e qualquer trabalho quando deve ser exercido pelo seu trabalhador. O que acontece? O trabalhador, ele é convidado a prestar o serviço para seu empregador, e nós orientamos que seja mediante um contrato de trabalho. Esse contrato, ele deve ser exercido também com o trabalhador que exerce a sua atividade por meio do home office. Não há diferenças em relação a isso. Doutora, mas em dado momento aquele contrato se tornou obsoleto, eu preciso fazer uma reformulação, ou eu preciso aditar por algum motivo. Não tem problema. Ao longo de uma variação de 15 dias, o trabalhador poderá ajustar um termo chamado termo aditivo, e esse trabalho pode ser novamente previsto, regulamentado mediante um contrato. O outro aspecto é que o trabalhador remoto ou o trabalhador
que exerce a sua atividade como teletrabalho, ele não tem condições de ter a sua jornada controlada. Ele não há o controle de sua jornada laborativa. Essa previsão está contida no artigo 62 da CLT, no seu inciso 1. Eu não vou estar aqui discorrendo acerca de dispositivos, porque se torna enfadonho, e o que a gente tem como objetivo é fazer com que vocês tomem conhecimento do que se refere a esse instituto. E, havendo a necessidade, somente colocar no Google, que vai estar lá a previsão do que prevê, vai estar lá discorrendo o que prevê o artigo 62. Por fim, o teletrabalho, ele deve ter um contrato de trabalho, como eu já disse, e esse contrato de trabalho deve ser verbal, escrito. Mais uma vez, nós, como técnicos de direito, orientamos que o trabalho deve ser comumente sempre escrito e ajustável. O que significa isso? O empregador, junto com o empregado, vão sentar e vão conversar de como se dará esse trabalho. Muitas vezes o trabalhador tem uma necessidade específica acerca daquela atuação em sua área da medicina. O dermatologista tem uma necessidade de ter um determinado aparato, o oftalmologista determinado aparato. Cada especialidade deverá lançar mão dos seus objetivos e colocar no seu contrato ajustável com o seu empregador, a clínica, o hospital, que ele vai prestar os seus serviços. Bom, esgotada o aspecto do teletrabalho, vamos passar para a telemedicina. A telemedicina ela foi instituída pela Lei 13.989 do ano de 2020, exatamente. Doutora, a telemedicina agora, recente, sim, no Brasil, a telemedicina foi regulamentada, ela foi colocada em lei apenas no ano de 2020, através dessa lei que eu acabei de discorrer. Ela traz a menção, ela contempla a saúde digital, que nada mais é do que a telemedicina. Ela é a sub-área da telesaúde. Existem diversas áreas da telesaúde e a telemedicina é a área que a gente se propôs a estudar hoje e a explanar com vocês. O outro aspecto é que a inteligência artificial e a tecnologia são ferramentas, são o que mais se utiliza no exercício da telemedicina. E a inteligência artificial, no mundo, ela já é contemplada, ela já existe, ela já é algo factível. E no Brasil, a regulamentação se deu através dessa lei, como eu acabei de discorrer para vocês acima. Ela faz uso da tecnologia, muitas vezes o médico, o profissional da saúde, se faz necessário de uso tecnológicos, os celulares, computadores, palmes, bips, todo tipo de tecnologia que é empregada nessa atuação. É favorável para o exercício da telemedicina à distância. No Brasil, o atendimento é possível através da telemedicina, bem como a realização de laudos. Como vocês, atuantes da área médica, sabem que vocês já emitiram ou costumam emitir laudos e atendimentos realizáveis tranquilamente. E no Brasil, essa questão veio a ser contemplada também com o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia veio contemplar o que chamam de ARUT. O que significa ARUT? A RUT é uma rede universitária de telemedicina. É uma iniciativa do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela é apoiada e financiada, os estudos, pela FINEP e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários. Além disso, ela é coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Ela visa apoiar o aprimoramento de projetos em telemedicina já existentes e incentivar o surgimento de futuros trabalhos interinstitucionais. Dito isso, a RUT ela traz impactos
interessantes, importantes, científicos, tecnológicos, econômicos e, por que não dizer, sociais. Os serviços médicos existentes, muitas vezes, os serviços médicos realizados tradicionalmente, presencialmente nos consultórios, eles deixam a desejar, deixam de contemplar a atender num país, por exemplo, como o Brasil, de proporções demográficas e geográficas avantajadas, pacientes que estão em regiões de grandes dificuldades de locomoção ou que especialistas não conseguem atuar naquela região. Está aí essa rede RUT contemplando essa possibilidade para que os médicos possam, sim, levar saúde também. Então, essa questão social também é muito observada nesse projeto, que veio realmente para contemplar, e a atuação médica somente vir a ampliar os seus âmbitos, né? O Brasil tem outras frentes e ramos principais da medicina. O que a gente pode dizer é que a telemedicina ela é subdividida em ramos, né? E podemos citar um dos ramos, que é a teleassistência, a teleconsulta e educação, e a emissão de laudos, que é o que a gente vê mais precisamente e mais na prática, né? À distância. Então, são esses ramos que podem ser inseridos dentro do programa que os médicos utilizam. Dito isso, desses principais temas, passamos para o último ponto do slide, que é a questão da regulação. A regulação da American Telemedicine Association e o Conselho Federal de Medicina, bem como as leis brasileiras. Então, no Brasil, existem esses três braços que apoiam a telemedicina, ou que subsidiam, ou que estão por trás, ou que embasam o exercício, ou regulam a atuação dos médicos através dessa ferramenta que é a telemedicina no Brasil. Passando para o terceiro slide, o que o médico precisa saber? Bom, outro aspecto que eu preciso destacar é que os médicos precisam estar atentos à portaria. A portaria que deu ensejo, ela é a de número 467, de 20 de março de 2020, do Conselho Federal de Medicina. Como eu acabei de dizer, o Conselho Federal de Medicina é um dos regulamentadores. Essa portaria prevê a autonomia na gestão do trabalho do médico profissional, que é o caso que estamos tratando nessa oportunidade. E nessa autonomia, a gestão do trabalho ela é inteiramente do médico. O local de trabalho e as condições para o exercício, como eu já tinha abordado no início do slide, também, além de ser contemplado, é a autonomia do médico exercer as atividades contemplando o seu local de trabalho e as condições para o seu exercício. Ainda, o atendimento deve ser iniciado com as informações ao paciente. Todo médico, quando se propõe a exercer a sua medicina ou a sua atividade, o oftalmologista, o dermatologista, seja qual seja a sua especialidade, ele vai notificar, cientificar o paciente de que aquele atendimento está sendo realizado, efetuado, sob as condições à distância, mas sob a égide da ética, dos compromissos, que em nenhum momento deixam de ser vilipendiados ou deixados de lado. Mas essas informações devem ser prestadas no início do atendimento, ok? Além disso, o exercício profissional do médico não deve deixar de ser considerado que é um exercício, por vezes, exaustivo, por vezes que demanda muito da questão física, psicológica, e nós vamos passar a destacar que há, sim, a identificação por parte do direito de alguns aspectos que devemos pontuar para nós, como operadores do direito, como técnicos, para que os médicos estejam sabendo de que existem essas sobrecargas. A sobrecarga ela é real no trabalhador
tanto que atende do modo tradicional, em seu consultório, presencialmente, como também do trabalho exercido à distância, como a gente acabou de dizer. E essa sobrecarga, ela existe, ela é factível, ela é real, e nós precisamos destacar. E, nesse caso, a sobrecarga do trabalhador médico e dos cirurgiões ociosos, nós pudemos, ao longo da nossa pesquisa, enquanto operadoras do direito, verificar que existe um jornal, um telejornal na Europa chamado Record Europa. E ele tratou especificamente dessa questão que eu acabei de travar com vocês, da sobrecarga do trabalhador médico e, em contrapartida, dos cirurgiões que ficaram ociosos durante a pandemia do Covid-19, por exemplo. O que essa reportagem trouxe e que eu posso estar trazendo aqui em poucas palavras? Ela trouxe que, na pandemia, a demanda de cirurgias ela reduziu drasticamente. Em contrapartida, a sobrecarga dos trabalhadores emergencistas, dos médicos que estão ali na consulta e que foram muitas vezes até mesmo remanejados para tratar dos pacientes que chegavam aos bobotões do Covid-19 nos hospitais do mundo, trouxe um desnível absurdo, uma desproporção, e eles destacaram isso. Então, muitos cirurgiões que atuavam regularmente, fazendo 3, 4, 5 cirurgias até na semana, passaram a realizar nenhuma cirurgia. Então, esses cirurgiões ficaram ociosos. E o que se recomenda nessa reportagem, o que se recomendou, o que geralmente se recomendava? Os cirurgiões passaram a atuar em seus escritórios, seus gabinetes, e de modo a agregar com outros médicos que estavam na linha de frente por alguma questão. E a telemedicina, ela teve um papel fundamental para que esses cirurgiões diminuíssem ou atenuassem essa ociosidade, né? Então, essa reportagem foi muito interessante para trazer essa realidade da diferença que foi a atuação dos médicos que estavam trabalhando na linha de frente, que estavam sobrecarregados, e, em contrapartida, os cirurgiões que ficaram ociosos, né? Então, isso é um dado interessante que a gente pôde contemplar na nossa pesquisa. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho e as ferramentas digitais, nós verificamos que elas são itens, elas são ferramentas que muitas vezes colocam em xeque a nossa necessidade até de tomar uma água, não é verdade? Então, a gente precisa destacar que o trabalhador médico, quando ele está exercendo a sua função ali na telemedicina, entre uma consulta e outra, exercendo o seu atendimento de forma à distância, muitas vezes acontece da sobrecarga acontecer e gerar essa jornada de trabalho extenuante, como a gente costuma dizer, alongada, que gera essa questão da incongruência com o que prevê a Constituição, que é o descanso, que é um direito. O descanso na Constituição Federal, para vocês terem uma ideia, ele é considerado um direito fundamental. A importância dele é tamanha que é considerado um direito fundamental, ou seja, que não se negocia. É um direito que assiste a todo e qualquer trabalhador, e seja na modalidade física como remota. Então, esse é um caso a ser observado também. Esse é um aspecto a ser observado também. Contemplamos também em nossa pesquisa que há também a ser destacado o direito à desconexão. Na França, essa expressão ela veio a se consagrar como direito da desconexão com uma lei da desconexão. Os franceses, os europeus, já mais à frente do que nós, eles conseguiram contemplar que há necessidade do trabalhador exercer o seu trabalho, sim, exercer a sua jornada de trabalho, sim, como já vimos, escrita no seu termo aditivo, até mesmo no seu contrato de trabalho,
mas o direito do trabalhador de estar desconectado, ele é inviolável. E esse direito se tornou lei lá na França. Veja que curioso que como a gente precisa ter a necessidade do descanso. A desconexão nada mais é que a necessidade que o trabalhador e o direito que o trabalhador tem de não estar conectado ao seu trabalho, ainda que remotamente, ainda que à distância, ainda que pelo exercício da telemedicina ou do teletrabalho, mas ele tem o direito de estar realizando as suas dinâmicas sociais fora do trabalho, que o trabalho não possa invadir os seus momentos que estejam atinentes, como sendo o seu direito, inclusive, que gera a saúde do trabalhador. E passamos para o último ponto do segundo slide, que significa, que consta aqui, como vocês podem ver, o Brasil não há regulamentação de acesso remoto e empresas compliance. O que acontece? No Brasil, a gente, como eu já disse desde o início, a gente está caminhando para uma regulamentação, há muito tempo já se havia essas discussões, no mundo já se havia implementações, mas no Brasil essas questões são recentes. Então, não há regulamentação do acesso remoto e empresas que lidam com a atividade enquanto a compliance. A compliance, ela veio para dar ao trabalhador a dignidade de exercício da sua profissão de forma ética. O que eu quis dizer compliance? É um termo estrangeiro, mas que comumente ele se resume em ética profissional. O que significa isso? O Brasil, a despeito de ter adotado o teletrabalho, a telemedicina, os elementos que são hoje atuais e que são importantes para o exercício da profissão médica, pelas razões que eu já elenquei anteriormente, a despeito disso, infelizmente, ele não há regulamentação do acesso remoto. Por exemplo, atuei num caso há alguns anos em que o trabalhador ele exercia a sua função vinculada ao seu aparelho do BIP. O BIP, ele comumente, ele pode ser utilizado até colocado numa parte da calça do trabalhador, da pessoa que trabalha, e ele, se você não tiver o cuidado de desligar, ele vai funcionar o tempo ininterruptamente, ad eterno, né? Se a gente não tiver esse cuidado de desligar. E no Brasil, a gente sabe que essas ferramentas, como são recentes, ainda não há essa regulamentação de como a gente pode acessar ou de quanto tempo o trabalhador deve estar acessado ou acessível remotamente. E o que se vê muitas vezes é que essas empresas estão desprovidas de uma ética profissional que dá a condição do trabalhador exercer o seu trabalho de forma, como eu já disse no ponto anterior, de forma desconectada para relações dinâmicas da sua vida e também do ponto de vista da ética. Por quê? Muitos aparelhos, palmes, esses aparelhos que existem hoje no mercado, geram ao trabalhador uma necessidade de estar se reportando ao empregador. E essa necessidade não tem regulamentação. E esse tempo de que o trabalhador desenvolve, não há regulamentação. É um ponto a ser destacado nessa pesquisa para que vocês estejam cientes que não há uma regulamentação em nosso país desse acesso remoto. Agora, passando para o nosso penúltimo slide, nós podemos observar que a responsabilidade civil do médico na telemedicina, ela é necessária ser abordada nesse momento. Por quê? Sabemos que a relação médico-paciente, por vezes, é uma relação de consumidor, consumerista, né? É uma relação em que se trava não uma venda, mas uma prestação de serviço.
e com as características inerentes a cada profissão, como no caso da ética médica, como no caso das questões que são atinentes à realização do serviço, as diferenças dos cirurgiões plásticos para as demais áreas da medicina, como atividade de resultado, e comumente nós sabemos que o médico não tem uma obrigação de resultado, e sim uma obrigação de meio para com o seu paciente. Então, visando essas questões, nós vamos abordar en passant, mas de forma específica, que a responsabilidade civil do médico e a telemedicina estão também contemplados na nossa pesquisa. O que acontece com o médico que desrespeita os direitos do paciente? Em havendo essa incorrência, nós podemos asseverar que a responsabilidade do médico ela é subjetiva. Quando eu digo a responsabilidade do médico trabalhador, né? Não médico empregador, ou como sabemos, a pejotização é uma realidade hoje no âmbito do mundo em que os médicos detêm a necessidade ou em um dado momento realizam o seu labor como empresários do ramo da medicina. Não é o caso aqui. Nós estamos abordando tão somente a questão do médico que é trabalhador, ou que ele está vinculado a uma clínica ou um hospital, e ele exercendo ali o seu labor, em um dado momento acontece alguma situação, algum erro médico, algum equívoco que venha causar algum dano ao seu paciente. Então, como é que se trata no direito essas questões? A responsabilidade do trabalhador médico é subjetiva. O que incorre essa responsabilidade de ser subjetiva? Incorre que, para que o paciente consiga estabelecer um nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o fato ocorrido e a realização ou a má prestação do serviço médico, ele deve provar que existe esse erro ou essa atuação equivocada por parte do médico. Ultrapassada essa informação, vamos também pontuar acerca da responsabilidade do médico. Quando que a responsabilidade do médico ela pode ser objetiva? A responsabilidade ela se torna objetiva quando estamos tratando de pessoa jurídica. É o que eu acabei de mencionar no ponto anterior, que significa o médico que é atuante no ramo da medicina, mas ele é o dono, ele é o proprietário da clínica e do hospital. Essa responsabilidade ela é objetiva. O que significa isso? Quando um paciente, por algum motivo, realiza um serviço e solicita, por exemplo, uma nota fiscal. Sai lá na nota fiscal o CNPJ, né, da clínica, e por algum motivo esse serviço não foi prestado a contento, ele vai poder propor, o paciente vai poder propor a ação e imputar a responsabilidade objetiva a essa clínica ou esse hospital pela má prestação do serviço realizado pela responsabilidade subjetiva do médico que, porventura, do operador da área da saúde, por exemplo, enfermeiro, um dentista, ou qualquer outra pessoa que atua. Então, observadas essas questões, nós vamos agora concluir nossa pequena contribuição com o fato de que a telemedicina, ela, como já abordado, en passant, mas de forma objetiva, ela veio para ficar. Sabemos que tanto pacientes que são consumidores, como eu já acabei de falar, também podem ser consumidores, os profissionais da saúde, em geral, que consomem ou que fazem uso dos hospitais, das clínicas e afins, o brasileiro, de modo geral, eles vivenciam os benefícios da tecnologia. E a telemedicina, quando exercida dentro dos parâmetros éticos da compliance, como eu já acabei de mencionar no slide anterior,
ilegais, estando de acordo com o que diz a lei, as regras do Conselho Federal de Medicina, as regras brasileiras, que no caso SPEC estamos nos reportando, ela traz não dificuldades, mas ela traz facilidades, que será difícil se desvencilhar, não é verdade? Nós estamos tão acostumados com o home office, tão acostumados com o teletrabalho, vemos quantos aspectos positivos podemos, quantas reuniões, quantos links podemos fazer no mundo em tempo real. Então, a telemedicina veio para ficar. A telemedicina, o teletrabalho, e que vocês possam usufruir de todos os aspectos que elas oferecem, com devido cuidado, com devida cautela, em observância às normas, para que a relação laboral possa ser da melhor forma, usufrua de frutos benéficos, tanto para o assistido, como para quem está sendo o prestador de serviço. Obrigada pela oportunidade, doutor Paulo, pela presteza e pelo convite generoso para essa advogada que ainda estamos como pesquisadora, mas que desde já nutrimos um carinho imenso pela classe médica e estamos à disposição para qualquer necessidade. Obrigada.